Olá, amigos. Nós queremos hoje refletir e explicar a parábola da figueira estéril. Ela está registrada em Lucas capítulo 13 e nós vamos começar no primeiro versículo para termos o contexto até o versículo 9. É preciso lembrar que no final do capítulo 12, Jesus estava falando sobre o fim dos tempos, sobre sua segunda vinda e a necessidade das pessoas de se arrependerem. E esse assunto continua em Lucas capítulo 13. Ele registra que algumas pessoas vieram procurar Jesus para contar sobre a matança de galileus feita por Pilatos quando esse ofereciam sacrifícios. É um fato desconhecido além do relato de Lucas, mas é bem em conformidade com o estilo e com a biografia de Pilatos, que cometia muitas atrocidades. O relato da tragédia tinha o objetivo de mostrar o juízo de Deus sobre esses galileus. Jesus então relata uma outra tragédia acontecida no bairro de Siloé, onde uma torre caiu em cima das pessoas que estavam trabalhando e as matou. E então ele passa a explicar a questão da desgraça. Jesus mostra que todos que não se arrependem estão sob o juízo de Deus. No versículo 4 aparece a expressão: pensais que estes são mais devedores do que os outros habitantes de Jerusalém? Ninguém pode pensar que está livre do juízo de Deus por não ter sido atingido por uma tragédia, porque todos somos devedores diante de Deus. E é nesse contexto que Jesus conta essa parábola, a parábola da figueira estéril. Temos o relato de que um homem veio procurar frutos numa figueira 3 anos seguidos. É importante observar que não desde que ele plantou, mas quando era a época da árvore produzir fruto, ele veio um ano, não tinha nada, ele veio outro ano, também não tinha nada, e também no terceiro ano não tinha nada, e então ele resolve eliminar esta figueira. Ele manda o empregado arrancar a figueira, porque árvores infrutíferas eram eliminadas porque as propriedades na Palestina eram pequenas e não havia lugar para coisas que não cumpriam a sua finalidade. Por isso, queria arrancar essa árvore. Arranque-a para que a mesma não ocupe inutilmente a terra, disse o proprietário. E então o proprietário, ou melhor, o empregado, pede para dar mais um tempo. E ele diz que iria colocar estrume em redor para que ela produzisse. O fato de Jesus usar o termo estrume, ele está usando de um humor insultuoso. Escribas e fariseus, os seus constantes oponentes no debate teológico, precisavam um pouco de esterco espalhado ao seu redor em suas vidas, para eles produzirem o fruto do arrependimento. Somente quem passar pela transformação do Espírito Santo pode produzir frutos agradáveis aos olhos de Deus. E os fariseus não produziam esse fruto de arrependimento. E por isso essa irreverência suave de Jesus para com essas pessoas em posição social mais elevada.
Eles eram os que mais combatiam Jesus. Eram eles que promoviam e ensinavam a justiça própria das pessoas como forma de chegar a Deus, cumprindo formalmente, isso quer dizer, por fora, exteriormente, as prescrições da lei de Moisés e as tradições dos antepassados, dos pais. E a questão do arrependimento era uma das questões centrais no ensino de Jesus e também de João Batista, e esse era ignorado pelos fariseus. Segundo Jesus e João Batista, só podia fazer parte do reino de Deus quem se arrependesse. Então, o arrependimento é um ponto mais importante e é o assunto também da parábola. Muitos não produziam frutos, porque não se arrependiam, porque confiavam em sua justiça própria. Mas Deus continua à espera desse arrependimento. O servo pede mais tempo. Promete adubar com estrume para que no futuro o fruto do arrependimento aparecesse. E este gesto mostra a misericórdia de Deus. Deus está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem. Também estava dando para os fariseus e escribas. Deus espera que todos se voltem para Ele e aceitem o Messias que Ele está enviando. Jesus está falando de sua segunda vinda, continua falando, e da necessidade do arrependimento para se escapar do juízo de Deus. E essa necessidade é uma necessidade de todas as pessoas. Não tem pessoa boa, não tem pessoa que pode se apresentar com sua justiça própria diante de Deus. Mas todos nós estamos inclinados a achar que somos boas, somos pessoas melhores. Então as palavras proferidas por Jesus se aplicam a cada ouvinte, a cada leitor do Evangelho. Talvez a maioria dos ouvintes de Jesus pensasse assim: estamos salvos, porque somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Outros talvez pensassem: não somos atingidos por desgraças, por tragédia, porque somos pessoas boas, justas. A parábola é dirigida a todos que confiam em sua justiça e não aceitam o perdão trazido pelo Salvador Jesus. Todos precisam reconhecer o pecado e crer em Jesus. Então, essas são algumas coisas que nós precisamos aprender desse texto. Todos estão em igualdade de condição, de injustiça diante de Deus. Quem não se arrepender está sob o juízo de Deus. Então, Jesus diz que todos são iguais àqueles que foram atingidos pela desgraça. A condição de estar sob o juízo de Deus faz com que todos necessitam se arrepender. Ninguém deve pensar que está livre do juízo de Deus por não ter sido atingido por uma doença, por uma outra tragédia e assim por diante, e pensar que está cheio de méritos diante de Deus. Na parábola, o dono procura fruto e não encontra. Então ele ordena a eliminação da figueira e o empregado pede mais tempo. Como nós já falamos antes, Deus está dando sempre oportunidade para o arrependimento. Isso mostra sua grandeza, a grandeza da misericórdia e do amor que Deus tem por nós.
o fruto que Deus espera é o arrependimento. Isso precisa ficar bem claro. E esse arrependimento não se restringe a uma vida cristã. Arrependimento, ele tem dois sentidos: reconhecer o nosso erro, tentar corrigir e crer em Jesus como Salvador, para que a obra de Jesus produza resultado em nossa vida. Jesus veio para salvar, mas quando as pessoas confiam em si próprios, na sua justiça, eles colocam Jesus de lado e aquilo que Jesus fez é em vão. Por isso, amigos, vamos nós crer e aceitar o Messias e reconhecer nosso pecado. Amém.